Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de pássaros ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava
com ele. Palavra da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Nesta celebração da apresentação do Senhor, a igreja celebra o Dia Mundial da Vida Consagrada e Religiosa. São homens e mulheres que consagram as suas vidas a serviço do reino de Deus, a serviço do Evangelho, e que fazem os votos de pobreza, obediência e castidade. Com esses 3 votos, a vida consagrada e religiosa é um testemunho para esse mundo, onde o que prevalece é o ter, o poder pelo poder e o prazer. Então nós bendizemos a Deus por esse tesouro precioso que Ele concedeu à sua igreja, a vida consagrada e religiosa. Nós aqui na paróquia temos a presença das irmãs da Caridade de Ottawa, desde que a paróquia foi criada, há 60 anos. Então nós sempre seremos gratos a estas irmãs, a esta congregação, porque em todos os cantos desta paróquia nós temos o testemunho, as marcas do trabalho que elas realizaram e continuam realizando na nossa paróquia. Então, rezemos implorando a Deus para que surjam cada vez mais vocações à vida consagrada e religiosa. Jesus é apresentado no templo por Maria e José, cumprindo assim a lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés, que dizia que todo primogênito do sexo masculino devia ser consagrado ao Senhor. Exteriormente é isso que foi cumprido pela família de Nazaré. Mas, na realidade, Jesus veio ao nosso encontro. E é isso que nós celebramos no mistério do Natal, né? Mistério da encarnação. Deus que se encarna, Deus que se faz gente, Deus que vem ao nosso encontro, para que possamos ir ao encontro dEle. Deus que vem para perto de nós, para que fiquemos perto dEle, juntos dEle. Maria e José formavam assim um casal religioso. Bonito, né? Maria e José que levaram Jesus para ser apresentado, para ser consagrado a Deus. É um testemunho e ao mesmo tempo é um apelo às famílias, para que sejam famílias religiosas. O evangelista Lucas apresenta-nos neste episódio da apresentação, a família que leva Jesus para ser apresentado. Ele nos apresenta uma família, a família de Nazaré, em que Deus é a referência fundamental. Uma família que escuta a palavra de Deus e que constrói a sua existência ao ritmo da palavra de Deus e dos desafios de Deus. Nossas famílias também precisam ser assim. Precisam de estarem alicerçadas, de se construírem tendo Deus
como referência fundamental. Deus deve ser a opção fundamental das nossas famílias. E elas devem ser construídas ao ritmo da vontade de Deus, da palavra de Deus. Quando nós falamos Sagrada Família, nós estamos falando de uma família que não tinha problemas, que não tinha dificuldades. Não existe família perfeita. Mas nossas famílias são chamadas a serem sagradas, colocando Deus como referência, como opção fundamental das suas vidas. As famílias precisam ser religiosas, os pais precisam acompanhar a vida dos filhos, serem presença. Não basta estar dentro de casa, porque às vezes está dentro de casa, mas não é presença. A gente tem visto, por exemplo, às vezes vai na casa de alguém lá, está lá os filhos com o celular na mão, os outros membros da família com outro celular, ninguém presta atenção em ninguém. Às vezes o filho está querendo falar uma coisa, mas o pai está lá. A mesma coisa, o esposo ou a esposa querem conversar, mas estão lá no celular. Então, precisa rever isso. Às vezes as pessoas vivem em função das redes sociais, do celular, se deixam ser escravizadas. São escravas, escravos das redes sociais, do celular. E o que nossos adolescentes, nossas crianças, nossos jovens estão vendo no celular? Estão vendo coisas que formam, que educam, ou coisas que deformam, que deseducam. Daí a presença, o acompanhamento dos pais, isso é muito importante. Maria e José sempre estavam juntos na vida de Jesus. Não tem nenhuma passagem da infância de Jesus em que ele estava somente com a mãe, ou somente com o pai. Estavam sempre os dois. Onde Maria colocava os pés, José também. E onde José colocava os pés, Maria também. Em todos os momentos, em todas as situações. Veja quando Jesus foi ameaçado de morte por Herodes. Tiveram que fugir. Foram os dois. Os dois que foram proteger a vida do menino Jesus. Então é outra coisa importante que essa festa quer deixar como mensagem. Que os pais acompanhem a vida dos filhos, a vida religiosa, a vida humana, acompanhem os filhos na escola e assim por diante. Às vezes tem reunião nas escolas, reunião de pais, só vai mães. Na igreja, reunião de catequese, só vai as mães, só vão as mães. Então, é preciso, claro que às vezes tem algumas dificuldades por causa de trabalho, uma ou outra coisa, que pode até se justificar. Mas do contrário, às vezes o comodismo fala mais alto, às vezes a preguiça espiritual fala mais alto. Quando Jesus foi apresentado no templo, estava lá um casal, Simeão e Ana. E Simeão, como diz o Evangelho, era um homem justo, piedoso, quer dizer, era um homem íntegro, um homem ético, um homem que tinha Deus como referência, como opção fundamental da sua vida. E ele tomou o menino dos braços, como se estivesse a apresentá-lo a Israel e ao mundo, à humanidade. Pegou o menino Jesus e reconheceu nele a luz, a salvação. Aqui está a luz, a salvação, a esperança, como que também nos convidando a aderir Jesus como luz, como vida, como esperança, como salvação.
reconheceu Jesus como a realização das promessas de Deus. Então, a grande lição desse texto evangélico é essa: em Jesus, as promessas de Deus são realizadas. O Antigo Testamento se cumpriu, é cumprido. Jesus é luz para todos os povos. E Simeão vai dizer que, olha, esse menino, ele vai ser causa de queda e de reerguimento para muitos. Quer dizer, o Evangelho não será acolhido por todos. E, portanto, a sua acolhida causará divisão, angústia e, consequentemente, queda e elevação. Como diz o evangelista João, né? A luz, que é Jesus, veio ao mundo, mas os seres humanos preferiram as trevas. Então, nesse sentido que Simeão diz que Jesus seria um sinal de contradição, muitos aceitariam a sua mensagem, a sua oferta de vida plena, de salvação, e muitos iriam recusar. Muitos iriam acolhê-lo como luz, e outros não. Nós também, como igreja, como cristãos, pelo nosso testemunho, pela nossa coerência com o Evangelho, pela nossa fidelidade ao Evangelho, somos também um sinal de contradição. Nós não temos que ter medo de ser um sinal de contradição, de andarmos na contramão da sociedade do mundo. Uma sociedade, um mundo marcado pelo egoísmo, pela mentira, pela desonestidade, por tantas maldades. Neste mundo marcado por tantas desigualdades, por preconceitos, nós não temos que ter medo de andar na contramão desse mundo, de sermos um sinal de contradição. Não temos que ter medo de não sermos acolhidos, de sermos incompreendidos. Não, o importante é sermos fiéis ao Evangelho, viver na radicalidade o amor de Deus, o seu projeto de vida, o seu projeto de salvação. Este dia, a festa da apresentação do Senhor, quer trazer para nós um chamamento muito forte e claro. Jesus é nossa luz. Nós temos que ter clareza de qual é a luz que nós queremos. Não é a luz que separa, não é a luz que cria muros, mas que nos faz enxergar o irmão, a irmã. A luz que constrói pontes, diálogo, que nos faz entender, que nos faz estender a mão como gesto de paz, como gesto de fraternidade. A luz de Jesus é uma luz que nos ajuda a enxergar as necessidades, o sofrimento dos nossos irmãos, as feridas dos nossos irmãos e irmãs. A luz de Jesus nos faz ver que o pão não pode ficar trancado no armário, que as riquezas não podem ser concentradas nas mãos de poucos, tem que ser partilhado. Reconhecer Jesus como luz e salvação é se comprometer com Ele. Nós também somos chamados a sermos portadores de luz e de esperança. Luz onde existem trevas. Luz onde existem tristezas, desânimos, onde existem maldades, onde existem situações que desfiguram a dignidade humana dos filhos e filhas de Deus. Nós somos então chamados a ser luz do amor de Deus, luz da palavra de Deus na vida das pessoas. Veja que coisa bonita, que testemunho bonito, um casal idoso.
Diz o Evangelho que Ana tinha 84 anos. Não fala a idade de Simeão, mas já era ancião também. Os dois estavam ali com aquele ardor, com aquele ânimo, falando de Jesus para os outros, dizendo: olha, aqui está a salvação, a libertação, a esperança, a realização das promessas de Deus. Vamos acolher. E hoje, às vezes, as pessoas estão desmotivadas, desanimadas. Às vezes, jovens que estão com cara de funeral, já estão cansados. Como também, às vezes, a pessoa tem lá 70, 80, não, agora eu quero descansar, não quero fazer mais nada. Não, olha aqui, uma mulher de 84 anos, missionária, agente de pastoral. É um testemunho, é um exemplo para nós. Tem muita coisa boa, muitas lições que nós podemos tirar desta celebração e levar para a nossa vida. Sobretudo esse testemunho de Simeão, de Ana, o compromisso de sermos todos portadores de luz e de esperança.